Fala locador, fala locadora. Rafael Rosa aqui do Eloca falando. Hoje temos aqui a presença ilustre do Altino, fundador da Casa do Construtor. Muito obrigado, né? É com imenso prazer que a gente traz você aqui para falar com o nosso público, os nossos clientes, parceiros. Muito mais do que falar só do rental é falar de uma jornada de sucesso, né? Não só para mim, tenho certeza que para a maioria dos empreendedores que vão nos ver e nos ouvir, é uma inspiração te ouvir. Muito obrigado, viu, Altino? Eu que agradeço, Rafael, uma honra estar aqui. Eloca fazendo história. Em seu nome, quero cumprimentar todo aquele time maravilhoso que vem fazendo aí uma disrupção na área da locação de bens móveis no Brasil. Parabéns aí, Rafael, pela trajetória sua, do seu time. É um prazer estar aqui com você. Nós agradecemos, Altino. Quando a gente fala do universo rental, quem está já nesse segmento, principalmente na construção civil, sabe quem é o Altino e sabe quem é a Casa do Construtor. Porém, nós, como plataforma, como software para locadores, nós temos locadores de todos os nichos, né? Nós acreditamos que o alugar é o novo comprar. Então, não é todo mundo que conhece a Casa do Construtor e não é todo mundo que conhece o Altino. Melhor do que eu ficar aqui falando sobre você, sobre o seu negócio, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a Casa do Construtor, principalmente aí, que é o negócio principal de vocês, e mais de 30 anos de tradição, né? Poderia trazer para a gente um pouquinho da sua história, Tino, por favor? Sim, eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. É, Desde cedo comecei a ver empreendedora muito por necessidade, né? A necessidade faz o monge aí, como diz o provérbio. E foi nessa necessidade que comecei entregando jornal, me especializei na área de construção civil, fiz engenharia civil, dei aula, né, curso técnico de edificações e tive uma série de empresas relacionadas à construção civil. Mas aonde eu mais me encontrei foi quando, junto com o meu sócio Espírito Arena, a gente montou a Casa do Construtor, isso em 1993, nos anos 90, após milagre econômico, o ambiente econômico muito complexo, inflação enorme diária, você tinha que olhar os preços diariamente, e nós começamos abrindo um negócio que era para vender material de construção, e como a gente tinha alguns equipamentos, né, meia dúzia de equipamentos, a gente resolveu também inovar e trazer junto para essa solução na época o aluguel de máquinas e equipamentos. Na verdade, eram meia dúzia de betoneiras que a gente alugava. Naquela oportunidade, a gente não tinha ainda esse conceito da economia compartilhada, né? Então a gente se deparou muito com o problema da cultura. Naquela época, Rafael, você vendia pedra, areia e cimento, a gente oferecia a betoneira. Mas daí o pessoal tinha cultura ou do ter o bem, né? Ou de emprestar o bem. Então, mas eu já comprei a pedra e a areia, você tem que emprestar aí a betoneira para mim fazer o concreto, né? Então, muitas vezes o empreendedor, ele tem uma visão, né? Ele vê uma oportunidade frente a uma necessidade, mas efetivamente o que que acontece? A cultura local, a cultura regional, o modus operandi não está adequado com aquele pensamento. Então, em que pese ter a necessidade, a gente se deparou que não era um momento adequado, ideal ainda, para fazer a alocação, mas o empreendedor sempre muito insistente, a gente é muito resiliente, e eu acho que essas são as características que fazem a coisa dar certo, né? E a gente, com muito empenho, foi devagarzinho colocando essa questão, né, essa nova proposta em que a pessoa não precisa dispor de capital. Quando ela vai alugar, ela muitas vezes ela compra o negócio e depois não tem onde guardar o equipamento, ou se quebra, né? Aonde que ela vai consertar isso? Não tem onde comprar peça. Enfim, a locação devagarzinho começou a fazer parte do dia a dia dos profissionais da construção civil.
Hoje a gente optou no nosso crescimento em ser uma franquia. Isso foi muito disruptivo na época, uma franquia de aluguel de máquinas, isso há 30 anos atrás, né? Hoje no mundo a gente vê poucas empresas ainda nos continentes tendo a solução usando o canal franchise. E nós, de forma pioneira, conseguimos, que a gente chama de colocar esse ovo em pé, né? Fazer algo em que do lado de lá, que é o franqueado, que é um empreendedor também, ganhe dinheiro e o franqueador também consiga é, trabalhar de forma que expanda essa rede, criando credibilidade para os clientes finais e fazendo valer isso que é tão importante em termos de sustentabilidade da economia compartilhada. Hoje a Casa do Construtor está em todo o Brasil. Nós vamos estar abrindo a loja número 500, né? O nosso sonho grande é 1 milhão, é 1.000 lojas, né? E estamos também com 3 no Paraguai. Então, é uma jornada que, ao longo desse tempo todo, que a gente foi aprendendo muito, Rafael. Muito bom. Legal, né? É bom a gente ouvir histórias do tipo 30 anos atrás, praticamente, né? Vocês pensaram o modelo assinatura, o modelo rental, e muitas vezes a gente tem diversas iniciativas, o que é muito bom hoje em dia, falando que vem sendo disruptivo em alugar. Então, parabéns, né, por ser disruptivo há 30 anos atrás. Acho que essa palavra nem era utilizada lá atrás, né? Disruptar algum processo tradicional. Vocês foram realmente mestres nisso. Admiro demais você, o Expedito, né? Todos os colaboradores, tanto do franqueador quanto das franquias, né? E eu sei que tem informações que não podem ser ditas assim abertamente, né? Vocês não são ainda capital aberto, mas tem que tomar algum cuidado. Mas você poderia falar número de famílias, faturamento que vocês tiveram esse ano, ano passado, né? Esse número de lojas já impressiona, né? 500 lojas, parabéns, é muito legal ver isso acontecendo, né? Torcemos para que outros nichos do segmento rental também se desenvolvam dessa forma. Mas conta um pouquinho, né, sobre quantidade de famílias diretamente ligadas ao negócio, faturamento, enfim. Fala um pouquinho mais sobre os números aí para nós, Altino, se for possível, né? Não, lógico, Rafael, em que pé a gente não está na bolsa, a gente é muito transparente, isso faz parte dos nossos valores, e quando a gente trabalha em rede, os valores têm que estar muito bem é, apresentados Bem divulgados, né? e divulgados e valendo, né? Não é aquilo que está no papel escrito como missão, visão e valores que vale, mas é efetivamente a relação que se dá com todos os nossos stakeholders, seja os nossos franqueados, colaboradores e os nossos fornecedores. A gente, então, é muito aberto em termos de números. A gente estamos abrindo a nossa loja número 500. A nossa ideia é, esse ano, chegar a 600 lojas, né? A gente tem um desafio grande, que é a questão de abrir lojas, né, nesse Brasilzão. Quando você abre loja, você tem todo um trabalho de procura de ponto, adequação do ponto, abertura da empresa, compra de máquinas. Existe Cultura todo um regional, ritual, né? exatamente, preparar a gente, né? Então, existe todo um ritual que, às vezes, principalmente como a gente já faz a adaptação do ponto, às vezes foge um pouquinho o nosso cronograma, mas a nossa ideia é chegar a 600 lojas, né? Como eu disse, a gente está. Essas 600 lojas estão praticamente em todo o Brasil, né, em todos os estados. A gente começou no estado de São Paulo, no interior de Rio Claro, então nós estamos muito mais consolidados aqui no estado de São Paulo, mas o nosso foco principal agora está sendo o norte, nordeste e o sul do país, né, tem muita oportunidade. Nós estamos com 3 unidades, vamos abrir a 4ª unidade no Paraguai e devemos também, esse ano, abrir no Uruguai, né? Estamos numa conversação já adiantada com empreendedores do Uruguai para que a gente consiga também fincar a bandeira da Casa do Consultor lá. Isso em número de unidades. A nosso sonho grande é chegar pelo menos a 1.000 unidades. A gente entende que o Brasil é muito grande,
A gente vem fazendo uma experiência de em cidades acima de 200 mil habitantes colocar mais do que uma unidade. Rio Claro vai estar abrindo a quarta unidade, né? Só para ter uma ideia de quão mercado existe, né? E oportunidades existem. Nós pretendemos faturar esse ano 750 milhões, é uma meta ousada, né? Nós estamos perseguindo essa meta. Lembrando que o ticket médio nosso é muito pequeno, né? Então a gente deve fazer em torno de 1,5 milhão de contratos, ou seja, a gente está impactando muitas pessoas, seja do lado do profissional que contrata esses serviços, que contrata, aluga essas máquinas, seja do lado das pessoas que estão reformando, fazendo manutenção, melhorando seu ponto comercial, melhorando a sua indústria, enfim, esse impacto é muito grande. Em termos de famílias envolvidas diretamente, a gente tem mais de 5 mil famílias hoje envolvidas diretamente, né? E a gente tem um grupo de fornecedores fantásticos, a gente preza muito por toda o arco de negócios relacionados à locação, né? Então, não adianta você estar bem se você não tem uma rede de fornecedores estruturada, estabelecida, né? Com possibilidades de fazer as entregas que as empresas precisam. A Casa do Consultor foi referência para muitas outras empresas que surgiram no Brasil. Isso a gente é, vê com muito bons olhos isso, porque a gente entende que quanto mais empresas profissionais atuando no segmento, no negócio, mais o mercado fica profissionalizado e todo mundo ganha com isso. Esse é um pouco dos nossos números. É lógico que são metas ousadas e hoje, para a gente trabalhar todo esse conjunto de objetivos, a gente praticamente tem mais de 100 pessoas no back-office para dar a essa estrutura aí que a gente precisa. Legal, Tino. Conhecendo vocês, como eu conheço, eu tenho certeza que esse número vai ser atingido, ultrapassado, com certeza. É questão de tempo para isso acontecer. Às vezes nós nos encontramos pessoalmente, né, quando tem tempo para a gente falar sobre isso. E uma das conversas que surgem, eu acho importante da gente compartilhar o que nos aproxima, né? Os pontos de convergência, um deles eu acho que é a importância de se sonhar grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do sonho grande. Eu sei que no início você começou, né? Você e seu sócio começaram por uma necessidade de achar uma veia de, né, sustentar as famílias, enfim. Mas em algum momento você teve um estalo e, cara, é necessário sonhar grande, dar o mesmo trabalho, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E qual foi a importância desse sonho grande para você construir essa grande companhia que é a Casa do Construtor? É verdade, Rafael. A gente fala muito de sonho grande, né? Você é uma pessoa que também admiro muito, né? E a Eloca, não tenho dúvida que será a plataforma onde as pessoas vão alocar tudo que precisar da casa, do seu trabalho, do seu lazer, vai passar pela Eloca como plataforma de locação, porque tem tudo para dar certo. E não desista desse sonho, persiga isso, porque vocês são muito bons, muito profissionais. A Casa do Consultor, eu costumo dizer que o sonho, ele é muito proporcional à visão de mundo que você tem. Quando eu e o Espírito começamos em Rio Claro, a gente não tinha muito conhecimento do mundo, nosso círculo de amizades era o relacionamento local, né? Uma cidade pequena na época, e a nossa grande sonho era abrir 5, 6 lojas aqui na região, né? E já era uma baita de uma ousadia, como alguém sem nenhum nome, sem conta no banco, sem uma marca, sem a cultura de locação, ia conseguir abrir 5, 6 lojas, né? E então era a nossa visão, era a realidade daquela oportunidade, né? É, mas eu costumo também dizer que à medida que você vai abrindo a sua visão, você vai conhecendo novos mercados, novas indústrias,
você vai vendo as oportunidades surgirem. E a régua, se antes a gente usava a régua, aquela reguinha de 15 centímetros que a gente levava no estojinho nosso na escola, pelo menos na nossa época era assim, né? Depois de um certo tempo passou a ser uma trena, né? Então nossa visão de mundo já propiciava a gente pensar em 100 lojas. Esse era nosso sonho grande. Foi então que a gente foi convidado para entrar na Endeavor, né? Uma organização que tem o foco de impactar pessoas através do empreendedorismo. Nós fomos convidados para entrar. Passamos por uma sabatina fantástica aí, que a gente aprendeu pra caramba. E aí teve um painel no Brasil e depois um outro internacional, que foi no México. E a gente saiu do México em 2011 com a ideia de abrir 1.000 lojas, né? Enfim, veja às vezes como uma oportunidade que a gente tem de conversar com outras pessoas, de ver outros mercados, de ver outras indústrias aumenta a nossa visão de mundo. E aí a nossa régua passou já a ser uma trena eletrônica, né? Uma trena mais digital. E esse é o nosso objetivo hoje, mas a gente sabe que no Brasil cabe muito mais que isso, e daqui a pouco a gente vai mudar a nossa régua e vai mudar nosso sonho. Sensacional. Tem uma frase na entrada da franqueadora, Rio Claro, que diz o seguinte, né? O sonho que é sonhado para um só é só um sonho, né? O sonho que é sonhado para o todo já Vira foi, realidade. já é realidade, já foi realizado, né? Vamos dizer assim, porque e o sonho grande, quanto maior o sonho de apoiar pessoas, transformar vidas, maior vai ser o impulso, a alavanca que vai levar a sua companhia adiante. Não só olhando para colaboradores, né, que são, como você falou, mais de 5.000 famílias aí que são aparadas no seu negócio, mas como pedreiros, eletricistas, pintores, quantas famílias indiretas não são impactadas aí pelo ecossistema de locação da casa do construtor. Isso é muito legal de ver, né? A gente consegue ver isso em várias outras companhias, clientes, parceiros que a gente conhece do universo rental. Por último, né, que é uma coisa também que eu perguntei uma vez, você e o Expedito juntos, eu falei assim, que eu acho que é uma pergunta legal de se responder aqui para as pessoas saberem, né? Qual foi o erro mais, assim, crucial que vocês tiveram, que vocês não cometeriam novamente, né? Não sei se você vai lembrar a resposta que você me deu, mas gostaria que você falasse, porque vai impactar com certeza aí locadores que estão pensando em começar ou que já estão no mercado também, né? Na verdade, não existe crescimento sem erro, né? Sem desafios, sem quedas, né? A gente, para aprender a andar de bicicleta, não tenho dúvida que a gente caiu e se ralou o joelho, né? Na nossa infância, né? Mesmo a gente como criança, para andar, você vai cair, não vai ter jeito, né? Mas assim, a gente errou muito ao longo desse tempo todo, às vezes a gente ainda erra, né? O que ajuda muito a não errar é quando você tem justamente um grupo de pessoas acreditando naquele sonho e ajudando você a atingir o objetivo. Então, não é mais o seu pensamento, mas é o pensamento de toda uma comunidade, de todo um grupo, né? E que isso ajuda muito a você ter mais um olhar mais coletivo e os outros e ter muito ouvido para poder ou escutar um pouco mais, isso ajuda a errar menos, né? Não é à toa que Deus deu 2 ouvidos aí e uma única boca aí para a gente observar mais, né? 2 olhos, quer dizer, para observar mais, né? É, mas assim, acho que um erro que a gente cometeu muito todas as vezes que a gente quis fazer o ótimo e quis fazer o ótimo que a gente imaginava que ia ser o melhor para todo mundo. E muitas vezes o bom é o que é melhor do que o ótimo. Porque o bom você vai utilizar os recursos que você tem, vai ser mais pé no chão. Às vezes o ótimo
você escorrega no ótimo, muitas vezes, né? Não estou dizendo com isso que a gente não precisa buscar excelência, né? Pelo Sempre, contrário, né? sempre buscar excelência, Sim. melhorias, mas assim, é, a gente muitas vezes foi comprar um equipamento que era muito maior do que a necessidade que ia precisar para uma determinada situação, e daí a gente percebeu que não estava adequado, né? Então, isso também na nossa relação com os franqueados, na nossa relação com os clientes, é muito mais ouvir mesmo a necessidade, né? E entregar aquilo que efetivamente precisa, né? Acho que isso vocês estão fazendo muito bem. A gente está tendo uma experiência bem legal com vocês, numa startup que a gente está fazendo aqui na Casa do Consultor, né? Em primeira mão a gente está falando aí, que é um negócio aí de aluguel na área de saúde. Vocês têm ajudado muita gente e vocês têm entregue aquilo que efetivamente a gente precisa, né? Dentro da plataforma. Então, isso ajuda muito a você ser mais assertivo. Então, eu diria isso para o empreendedor: procura primeiro ver a necessidade e mirar no bom, e depois você vai fazendo as melhorias adequadas. A gente tem uma frase aqui que fala: o feito é melhor do que perfeito, né? Então, assim, a perfeição, a excelência, isso tudo vem com o tempo, né? Com tentativa e erro. A gente tem uma cultura, né? Por ser uma empresa de tecnologia, nascemos errando logo para aprender logo. Mas é muito bom ouvir uma pessoa experiente, né, já à frente de uma companhia grande como a de vocês, falar sobre isso de forma aberta. Nós erramos muito, ainda erramos, mas a gente já entendeu que muitas vezes o que o cliente precisa não é o perfeito, ele precisa do feito. E é o que ele está disposto a pagar, inclusive, né? E a gente se perde muitas vezes no querer construir algo perfeito e não sai do lugar, patina, como você falou, né? Você desliza ali no caminho e acaba não entregando o básico, né? Bom, aqui do nosso lado, Altino, foi bom você falar. Nós temos três pilares que são fundamentais, né, para o negócio rental. Nós estamos ancorados em três pilares importantes que nós trazemos como meio ambiente. Então, nós entendemos que um equipamento que pode ser alugado em vários ciclos, ele vai deixar de ir para o meio ambiente no tempo normal de um consumo, né? Então, você compra uma peça, uma máquina de lavar, alguma coisa do tipo, isso pode se desgastar muito rápido e ir para o lixão. Quando você faz um ciclo de uso, isso evita de ir para o meio ambiente. O segundo pilar, nós entendemos que é a abundância em todos os níveis, porque uma máquina de lavar nova, ela tem um preço de locação. No terceiro, quarto ciclo de uso, vai ser alugada mais em conta. Então, ela tem abundância nesses três níveis. E por último, e não menos importante, que é algo que também a gente pode falar com propriedade, o locador é próspero, é uma empresa perene, é rentável, né? Se trabalhar certo, as margens de lucro são muito melhores do que um varejo tradicional, por exemplo. Então, esses três pilares nos entusiasmam demais aqui no Eloca. E é muito bom falar com você, porque nos traz justamente essa visão de longo prazo. Poxa, se de hoje para 30 anos para trás vocês construíram, né, esse império, essa empresa maravilhosa, o que vai ser daqui 30 anos desse universo rental, né? Não só na construção civil, mas em outros nichos. Bom, e para assim, fechar o nosso papo aqui, que está maravilhoso, ficaria o dia inteiro falando, uma coisa que você já falou também comigo pessoalmente, que é muito importante em qualquer companhia, em qualquer negócio, qualquer segmento, pessoas, né? Qual é a importância das pessoas para você e para a casa do construtor aí, Altino? Quando nós começamos, a gente sempre teve mentores, né? Pessoas que tinham experiências para ajudar a gente a refletir, né? O mentor é aquele que vem normalmente trazer a pergunta certa no momento certo, né? E quando a gente começou, a gente fala assim: pô, a gente tem problema de comprar as máquinas, o problema é dinheiro, né? Essa pessoa falava assim: não.
o seu problema não vai ser dinheiro, o seu problema vai ser pessoas, né? Quando você tem um projeto linkado com uma causa que tem um propósito transformador massivo, né? Alguma coisa que vai realmente abranger muita gente. Quando você tem um bom projeto, quando você tem os seus valores aplicados a esse projeto, né, de respeito, transparência, busca da excelência, o seu problema não vai ser dinheiro, o seu problema vai ser gente, né? Porque cada vez mais você tem que trazer para você gente boa, gente que realmente vai fazer a diferença. E isso, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que era uma verdade, né? Quando você tem, normalmente, um desafio e coloca a pessoa errada, a coisa começa a patinar, a coisa sempre vem com desculpas, a coisa sempre não sai do lugar. A hora que você põe a pessoa certa naquele desafio, a coisa parece que se transforma, né? E o limão vira uma limonada, como a gente costuma dizer também aqui no interior. Ao longo desse tempo, então, a gente foi buscando gente. Hoje a gente, inclusive, está num processo de profissionalização da nossa empresa. Estamos buscando gente. E um tempo que nunca é perdido é o empreendedor utilizar parte desse tempo fazendo entrevistas com pessoas, né? Porque se você tem pessoas boas que vão ajudar você a transformar a realidade, o seu sonho vai ser construído mais rapidamente. Tem um outro conselheiro que falava assim: a gente não pode ser um gestor é, que é Branca de Neve, né? Ora, o que é o gestor Branca de Neve? É aquele que só quer os anões, né, ao seu lado, né? Pessoas que ele é Legal. maior sempre, né? Não, a gente tem que trazer gente melhor que a gente, né? Eu tenho que ter no meu negócio específico de locação gente que entende de máquina melhor que eu, gente que entende de pessoas melhor que eu, gente que entende de gestão melhor que eu, de logística melhor que eu, de manutenção melhor que eu, enfim, eu quero ter gente melhor que eu, porque daí eu fico mais à vontade, né, para sonhar maior ainda, né, ter um sonho maior ainda. Então, eu acho que isso é fundamental, Rafael. E eu tive a oportunidade de visitá-los também, né? E vi que você tem um time maravilhoso, um time muito profissional, né? Com pessoas muito capazes. E isso vai fazer toda a diferença, não tenha dúvida. Muito bom. Altino, a gente está caminhando para o fim, só uma consideração, né, sobre pessoas, né? Um dos legados que eu tenho certeza que você deixa para as pessoas que se relacionam, não só você, mas o Expedito também, é a humildade, né? O empreendedor humilde, mas não humilde de fazer as coisas com simples, né? De ser simples no ato de ser simples, de conversar na troca de ideia, né? Então, eu quero dizer que isso é inspirador para qualquer empreendedor. É muito importante falar sobre isso, esvaziar o ego, né? Jesus já falou isso lá atrás, né? Então, precisamos esvaziar de nós mesmos, né? Porque quando você se esvazia de si mesmo, você faz questão de ser substituível. E o empreendedor que não tem essa mentalidade, ele nunca vai ser grande, né? Como você, como vários empreendedores que eu admiro. E caminhando para o fim, né, queria agradecer demais a sua presença, o tempo que você está disponibilizando para falar conosco, dar essas dicas valiosas, nos entregou um verdadeiro pote de ouro aí, que o empreendedor que quiser saber mais sobre o Altino, investigar a vida deles, acesse o site, as redes sociais da Casa do Consultor, tenho certeza que vocês vão se deleitar aí, tem vários vídeos gravados de palestras que o Altino já fez, ao tempo que teve à frente da ABF, né? Você teve essa passagem também, então é bem legal, uma pessoa bem influente no meio das franquias. E para finalizar, Altino, eu queria que você desse uma dica final para o empreendedor que está começando, para o cara que está com 10 lojas, 5 lojas e quer ir para cima, né? Não só da área da construção civil, mas de outros segmentos. E vamos imaginar que quem está nos vendo aqui nem sempre é um locador, pode ser um empreendedor, alguém que está querendo iniciar um negócio. Como é que essa pessoa inicia o passo a passo, o relacionamento com a Casa do Construtor para abrir uma franquia? Né? Vamos deixar aqui essa porta aberta, tenho certeza que tem
milhares de pessoas aí buscando uma oportunidade para empreender. Rafael, olha, eu acho que o que eu vou falar está muito linkado com a questão da humildade, né? Humildade tem que ser em todos os sentidos, né? De vida, dos relacionamentos, naquilo que você acredita, né? E isso está muito linkado com a dica que é a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Entender que cada vez mais o mundo é maior e a gente tem muito mais coisa para aprender, né? Tem um ditado chinês que fala que o meu conhecimento é do tamanho da área de um círculo, mas as minhas dúvidas, aquilo que eu não conheço, é do tamanho do diâmetro ou da circunferência dessa área, né? Ou seja, se eu estou abrindo mais, eu também vou tendo mais dúvidas, eu vou tendo sempre que conhecer mais. Eu acho que muitas das coisas que a gente conquistou foi porque a gente era muito observador e estava sempre procurando aprender, procurando ouvir, procurando pessoas como você, Rafael, que é um pesquisador nato, que sempre traz umas indagações interessantes. E nesse contexto de você ser um eterno aprendiz, tem que ter a indignação, né? Mas por que que tem que ser desse jeito? Por que que não pode ser de outro jeito, né? Por que que tem que ser dessa forma, né? E não pode ser da outra? Muitas vezes o objetivo é o mesmo, mas o como, o caminho como fazer é que muda a forma e muda o resultado. Então, é ser um eterno aprendiz, né? Isso a gente exercita a humildade, né? E por incrível que pareça, todas as vezes que a gente ensina aquilo que a gente sabe, a gente aprende muito mais, né? Então, esse é um exercício diário que eu acho que todo empreendedor deve ter. É o que a gente pede para os nossos franqueados, porque eles também nos ensinam muito, né, hoje. E, e o empreendedor que de repente quer conhecer um pouco mais da Casa do Consultor, entra no nosso site, né, o casadoconsultor.com.br, vai ter já um monte de dicas lá e vai ter oportunidade de se inscrever para ter uma casa aberta, que um link que a gente faz para mostrar um pouquinho o nosso negócio, enfim, será uma oportunidade enorme de conhecer você, empreendedor, e de repente você vem aí com uma observação, uma pergunta que faz a gente ser melhor do que a gente é hoje. Não tenho dúvida de que terão pessoas interessadas, né? O perfil desse profissional tem um perfil específico ou vocês analisam caso a caso? Não, o importante é a pessoa ser um empreendedor, ser alguém que realmente goste primeiro desse segmento, né? Tem que gostar, porque não é por fato de estar numa franquia que vai ter sucesso. Isso independente de qualquer franquia, né? O Sim. importante é a pessoa realmente gostar da área, né? Porque vai ter que ter muita transpiração, envolver a família para o sonho que quer construir junto, né? Ninguém constrói sozinho nada. Tem que ter um capital mínimo necessário, porque esse negócio de capital intensivo, infelizmente, não é pouco capital, porque é a compra das máquinas que está envolvido, né? É, mas tá indignado com o que está fazendo, quer empreender, e se já empreendeu é melhor ainda, mesmo que não tenha dado certo, né? É alguém que sabe se colocar em risco e sabe que vai ter dificuldade pela frente. Tá. Não tenho dúvida de que se alguém tomar a decisão, vai se surpreender, né? Só de visitar a Universidade da Casa Consultor lá em Rio Claro. A gente se espanta de ver o profissionalismo, né? A maturidade com que vocês transferem conhecimento, simulando o processo da loja. Então, eu não tenho dúvida que qualquer pessoa simples, né, com essa vontade, essa garra, querendo empreender, vai ter um negócio perene, né, rentável. Sei que tem franqueados que estão com você há décadas, né? Pessoas que abrem mais de uma loja, inclusive. Então, o que eu desejo é que você tenha muito sucesso, vida longa para você e para toda a sua família. Um grande abraço. Somos eternamente gratos por tudo que você tem feito por nós aqui no Eloca. E não só pelo Eloca, mas por todo o ecossistema rental, né? São várias iniciativas. Contem com a gente também para tudo que vocês forem fazer aí. E diria que se fica aqui um novo aprendizado dessa vez é que
sempre dá para ser mais humilde, né? A lição que você sempre deixa aqui para mim. Obrigado aí pela oportunidade e em breve teremos novos papos aí. Obrigado, viu, Altino? Obrigado, Rafael. Um Um beijo para abraço, todo mundo. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.